aqui. Alô, som, testando. Alô. Tá funcionando, né? Tá. Você viu que ele captou ali? É, você viu? Mais um? Olha. Mas esse é profissional. Alô, som. Cadê captar? Alô. Alô. Maquininha. Maquininha. Alô. Som. Só para testar se está funcionando. Alô. 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 Tem um negócio na internet que uma senhorinha deram o microfone para ela. Alô? É verdade. E se eu não me engano, era crente. Lógico. Meu Deus do céu. Foi o seu Hélio mesmo? Eu já vi gente pegar o celular, aí pega o celular e fica. Você não vai ligar? Não dá linha? Eu já vi gente fazer isso. Celular de clipe, estava ao contrário. Estava ao contrário. Fica, né? Não, te dizer, viu? PowerQuest, eu não sei se vocês viram que eu coloquei lá no Facebook. Eu compartilhei os PowerQuest. Vocês não viram? Poxa, gente. Que nada! Eu gostei da gordinha. A gordinha foi qual mais gostei. Eles assim, não dá pra falar. Você tem que ver. Digita lá no YouTube PowerQuest. PowerQuest. É muito bom. Vale a pena. O melhor é Clark Kent. O Clark Kent. Mas o melhor é o clipe da Cassiane. Não, o clipe da Cassiane sempre é bom, né? Não, mas Cassiane sempre é bom, independente. Tem um cara no Twitter que eu coloquei lá dentro, esse cara mandou pra mim. Agradeço aí com o compromisso, né? Pela graça alcançada de conhecer essa noite eu fosse dos dois. Não, olha, qualquer coisa da Cassiane é bom, hã? Tirando sarro, né? É um clipe que eles fizeram, mas tirando sarro. Vai tocando e eles vão representando. Um baita de um teatro clipe inteirinho, então uma parte que eles fizeram. Vamos começar? Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria baseado nela, que nós possamos compreender um pouco mais a vontade do Senhor para a nossa vida, praticar essa vontade e a cada dia conhecemos um pouco mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perguntas da aula passada, do que nós temos conversado até aqui, inquietações, angústias, confissão de pecados, que mais? Acho que é isso. Fale agora o cálice para sempre. Temores não revelados. Alguma coisa que vocês queiram? Alguma pergunta, algo que não ficou bem explicado? Nada, Tati, das suas anotações? Você não leu a Bíblia essa semana? Poxa vida, hein? Não, só leu a Bíblia para passar tempo mesmo. Ok, tudo bem. Alguém mais não leu a Bíblia? Quer confessar que não leu? Ou só a Tati? Ou só a Tatiana Aparecida de Souza Vital, que não leu a Bíblia essa semana? Você pode procurar no Facebook como Tatiana Vital. Só ela mesmo que não leu a Bíblia? Ou mais alguém? Acho que agora ninguém vai falar, né? Você também não leu. Eu não li, eu estudei. É igual quando você pergunta para alguém, geralmente crente tem umas respostas prontas assim. Por que você não trouxe a Bíblia? Não, que eu sei de cor. Então tá bom. A Bíblia está no meu coração. A vontade de falar, não, então começando em Gênesis 1:1, vá recitando pra gente, por favor. Não dá. Crente nos mata de vergonha. É por isso que eu digo, crente é tão oportuno quanto um perdigoto. Mas vamos lá. Perdigoto, quando está falando, sai aqueles cuspezinhos. É um perdigoto, sabe?
Assim, a pessoa fala e voa aquele negocinho assim. Eu já fui atingido aqui. Não, todo mundo aqui já foi atingido por um perdigoto. E quando o perdigoto cai nos seus lábios? Você não pode dar aquela limpada assim, né? Não, mas eu tenho uma técnica. Quando cai, ontem mesmo aconteceu isso comigo. Aí você fala assim, digo. Você já dá aquela limpada. Bom, mas vamos lá. É mais ou menos isso. Nós vamos falar hoje, baseado no Antigo Testamento, sobre a ira de Deus. Que é um assunto muito usado, principalmente quanto mais legalista a pessoa mais ela tem tendência em falar sobre a ira de Deus. Inclusive para justificar, por exemplo, que Deus vai pesar a mão. Todas aquelas coisas que eu acho que a gente já conversou e se a gente ficar repetindo vai só chover no molhado. Eu gostaria que a gente fizesse hoje uma análise de como isso se encaixa na natureza de Deus revelada na palavra dele no Antigo Testamento. Antes, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. Quando a gente fala dos atributos de Deus, ou das características de Deus, ou daquilo que define quem Deus é, quais são esses atributos? Diz aí para mim alguns atributos que definem de maneira clara quem Deus é. Fiel. Então nós podemos dizer com toda tranquilidade que fidelidade é um atributo ligado a Deus. Deus é fiel. Isso é muito claro, é evidente. A Bíblia dá muita margem para isso. Então, esse é um atributo de Deus. O que mais? Justiça. Justiça claramente é um atributo ligado a Deus. Também não há dúvida quanto a isso. A Bíblia afirma que Deus é justo. Inclusive, se você pega o livro dos Salmos, o livro dos Salmos está lotado de afirmações que a justiça de Deus permanece para sempre e por aí vai. O que mais? Amoroso. Não dá para negar que Deus é amoroso. A primeira carta de João afirma que Deus é amor. O amor de Deus está claro desde da primeira até a última página da Bíblia. Então, Deus é um Deus amoroso. O que mais? Deus é um Deus bondoso. Também fica muito claro, conforme a gente vai lendo a Bíblia, Deus mesmo fala sobre a sua bondade. Então nós temos aí, em poucos minutos, nós temos fidelidade, justiça, amor, bondade, majestade. Deus é majestoso. A gente não pode perder, inclusive, essa noção da majestade de Deus, porque nós corremos o risco de banalizar o próprio ser de Deus, tratando Deus como se fosse apenas um chapa, né? E aí, colega? A gente não pode perder de vista que Deus é majestoso. Deus é criador de todas as coisas. Quando a gente vejo um comentário sobre a criação do mundo, fala, o cientista mesmo explicando tudo, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, que parece que tudo que ele faz tem uma etiqueta, e a etiqueta dele está dizendo, majestário, né? Perfeito. Não tem comparação. Há um salmo, não me lembro qual exatamente, que o salmista diz isso, né? Que tudo na criação diz glória, né? É como se fosse uma grande explosão de glória, e conforme você vai olhando tudo isso, vendo tudo isso, essa majestade fica muito evidente. Tem mais? Tem uma qualidade de Deus que confunde a gente Deus, né? A onipresença dele. Deus está em todo lugar, Deus está aqui, Deus está ali. O que é manifestado isso? Deus não acontece isso. Quando a gente fala da onipresença, onisciência, onipotência, são aqueles claros atributos de Deus que não cabem dentro de um simples cérebro humano, né? É essa majestade de Deus que ultrapassa qualquer compreensão humana. A gente até entende, mas não. Uma coisa importante sobre Deus, talvez a gente consiga até imaginar algumas coisas,
imaginar o que significa dizer que Deus é justo, mas nós nunca vamos conseguir compreender Deus por inteiro. Falamos sobre isso, sobre a gente viver no mundo da responsabilidade. Estamos cercados por situações que só que vê, não consegue entender essas coisas que são funcionando. Sim. O que mais? Tem mais? Oi? Piedoso, misericordioso. Tem algo que me chama muita atenção também, que é Deus é cuidadoso. Sentido de proteção, de provisão, não seria tudo numa palavra só, mas eu penso em cuidado de Deus, eu penso muito em proteção e provisão. E quando a gente pensa em tudo isso, cuidado, piedade, misericórdia, são coisas que não estão muito na moda, inclusive, mas que são atributos claros ligados a Deus, e todos esses atributos que nós estamos falando, a gente daria para a gente parar e conversar longamente sobre cada um deles, mas eu estou fazendo essa pergunta porque, provavelmente, se você escutou muitas mensagens pregadas sobre Deus na sua vida, você talvez tenha notado que uma grande parte delas fala sobre um Deus irado, pronto para castigar. Que mais? Impaciente, implacável, um Deus que não é justo, é justiceiro. Então, o que eu ia falar, na verdade, assim, se prega muito que Deus é justo, mas com esse sentido de justiceiro, de vingador. Eu queria abordar dizendo que tudo que nós falamos aqui sobre esses atributos e características de Deus são atributos e características de Deus completamente bíblicos. Agora, muito se fala sobre a ira de Deus. Por que ninguém aqui citou que Deus é um Deus irado? Não irado no sentido irado, mas irado no sentido irado. Por que ninguém citou? Sabe por que ninguém citou? Porque ira não é um atributo de Deus. Única e simplesmente por isso. Por que ninguém aqui diz, Deus é um Deus justiceiro? Não, nós dissemos que Deus é um Deus justo, porque Ele é justo, mas Ele não é justiceiro. Ele é um Deus que faz justiça. Mas entre fazer justiça e ser pura e simplesmente um justiceiro, há uma diferença enorme. Deus é um Deus, a Bíblia diz que Deus se ira, não é verdade? Mas entre a Bíblia dizer que Deus se ira e dizer que Deus é um Deus irado, há uma diferença muito grande, enorme. Uma coisa importante, o que foi citado aqui realmente são atributos de Deus. A ira não é um atributo de Deus. Tem um teólogo, o Eichhardt, depois EICHRDT, daí se alguém quiser anotar. Ele tem uma frase dizendo que a ira é uma nota de rodapé na vontade soberana de Deus. Isso é importante para a gente compreender esse processo. A ira é apenas uma nota de rodapé na vontade soberana de Deus. A ira seria, segundo alguns teólogos, um aspecto secundário da essência de Deus. Há muita coisa que vem antes disso. No entanto, nós estamos imersos numa cultura religiosa que diz que Deus é um Deus muito mais irado do que amoroso. Deus é um Deus muito mais castigador do que perdoador. Deus é um Deus muito mais rancoroso do que misericordioso. É ou não é assim? É que dá a impressão, por exemplo, que Deus é o tempo todo irado e de vez em quando tem relance de amor e misericórdia e perdão. Por exemplo. É o inverso. E é totalmente o inverso. A Bíblia mostra um Deus que tem como atributo amor, compaixão, piedade, justiça. E é claro que dentro, por exemplo, se fossem departamentos, dentro do departamento justiça, há um aspecto de ira para que a justiça seja feita. Mas essa ira
é secundário dentro da justiça de Deus. Não está no plano principal de quem Deus é, da essência de Deus. Deu para entender isso para a gente? Tá claro isso para a gente continuar caminhando? Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui é apenas para a gente introduzir alguns textos que a gente vai ver daqui a pouco. Seria falar então que é um estado passageiro. Sim. Aham. Estado passageiro que ele tirou por causa de alguma coisa, um fato pontual. Aham. É isso. Sim, porque vamos pensar. Deus é amor. É o ser dele. Ele não tem e ele nem sente. Ele é. Ao mesmo tempo que eu posso dizer que ele sente ira. Então, beleza, é passageiro. Amor não é passageiro. Dizer, por exemplo, que há momentos em que Deus tem misericórdia. Não, ele é misericordioso. Então, a cada minuto, a cada segundo da existência, Deus é misericordioso. Eu não posso dizer a mesma coisa sobre ira. Então, tem essa diferença que é importante para a gente pensar de maneira clara a respeito dessa teologia do Antigo Testamento que depois vai para o Novo Testamento a respeito de Deus. Eu estou dizendo isso é importante porque nós somos criados numa cultura que prega justamente o contrário. Que diz, olha, Deus está na esquina esperando você virar para se arrebentar. De vez em quando ele olha para você e ele sente amorzinho. De vez em quando ele pega você no colo. Mas olha, ele não é assim. Ele é o cara com um chicote na mão, pronto para arrebentar você. Não é porque nós associamos Deus como o Pai, nosso Pai terreno. Pode ser. É uma grande possibilidade. Porque dá a impressão que Deus é que é rancoroso, né, justiceiro, e Jesus seria o bom, né? Eu acho que essa é uma possibilidade muito viável da forma como nós enxergamos Deus. Porque a gente geralmente a gente transforma a nossa realidade de vida e tenta transformar todas as outras realidades através dessa nossa realidade. E a gente faz isso com Deus é pai. Nossa, como é que é um pai? Um pai é aquele cara que está ali meio carrancudo, que muito de vez em quando faz um agrado, muito de vez em quando pega no colo, e quando tem que... Porque pai, né? Agora essa cultura está mudando, essa relação pai e filho. Mas nós não podemos esquecer que na cultura brasileira, que é machista, é mais ou menos assim. Quando o pai quer falar assim, quando o pai está muito emocionado com você, te acertou mesmo, o filho vai atrás. Parabéns, hein? Essa é a máxima demonstração de amor. Aí, fez mais que obrigado. Tá virando homem mesmo, hein? Agora sim. E a gente acha que Deus é assim, né? Que a gente tem a vaga ideia de que quando a gente acerta, Deus olha para a gente e fala assim, fez nada mais que obrigação. No entanto, nós somos filhos de um Deus que, ao relacionar com o seu filho Jesus, que é o exemplo de relação pai e filho, diz sobre Jesus, esse é meu filho amado, eu me alegro nele. Ele é uma ação constante de alegria, de exultação e de graça. E parece que o que é predominante na cultura cristã hoje em dia é a ideia de um Deus grego, assim, da mitologia grega. É aquele cara caprichoso, cheio de chilique, louco pra... Parece que a gente aprendeu mais com os gregos do que com o próprio Jesus. Uhum. Ele veio para revelar uma espécie de como Deus é e como o homem deveria ser, e a gente olha e acredita mais no que os gregos ensinaram. Sim. Parece que é mais ou menos por aí. Aham. Aí, fazendo um trocadilho, que acaba sendo inevitável nessa relação, o Deus da Bíblia e os deuses do Olimpo, será que nós não acreditamos mais em Zeus do que em Deus? E a gente acha que a gente está confundindo, né? De um Deus que é... Porque os deuses da mitologia grega, eles são todos cheios de fricote. Né? São criados por humanos, então eles têm todas as características. E eles são muito raivosos mesmo. Você não tem nos deuses da mitologia grega manifestações de amor. Você tem manifestações de raiva, de penalidade. Então, Tem muito... compensação aqui, mas não é amor. Não, é causa e efeito. Existe aqui pra gente como ser humano, eu acho que o ser humano acho que é uma coisa de ser humano, sei lá. Mas é difícil entender que
Agora, se você não faz, você não vai receber isso, né? Quer dizer, fica uma troca, né? De espaço, Aham. é difícil de como humano, entender esse amor de Deus. Deixa eu explicar um pouco por que a gente faz isso. Por que nós fomos ensinados de que a relação é de causa e efeito? Então, funciona assim. Se você ora mais, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ser mais abençoado. Se você obedece mais, você vai receber mais coisas de Deus. Se você frequenta mais a igreja, você vai ser mais, e por aí vai. Por que esse tipo de doutrina nos satisfaz mais do que a doutrina da graça? Porque essa doutrina coloca o controle em minhas mãos. É por isso que essa doutrina, ela faz mais sentido, porque no fundo, Deus está agindo em resposta ao que eu estou fazendo. Na doutrina bíblica, eu sou convidado a agir em resposta ao que Deus já fez. Ou seja, tudo está no controle dele. Nessa teologia que nós fomos ensinados, é assim, se você fizer, como resposta à sua ação, Deus vai fazer. No fundo, o controle está onde? Está nas suas mãos. E é claro que isso gera um conforto, porque quase que eu tenho Deus aqui, ó. Então, se eu desobedecer, ele sai das minhas mãos. Mas se eu obedecer, ele volta. Deus quase que se torna, nessa teologia, um cachorrinho. Que quando você fala, sai daqui, ele sai. Quando você chama, porque você está com vontade de brincar com ele, ele volta para lamber a sua cara. O que não tem nada a ver com o Deus revelado na Bíblia. Não sei se é arminianismo com calvinismo, é isso? Eu estava tentando evitar esses nomes, mas é isso. A maioria das igrejas segue esse outro ensinamento. Sim. Eu diria que esse ensinamento, que coloca um pouco de controle nas mãos humanas, é um ensinamento arminiano. Que diz assim, vale um pouco a sua vontade. O que eu defendo, de acordo com uma teologia bíblica, é a sua vontade não vale nada. Vale a vontade de Deus. Aí, geralmente, quando a gente fala sobre isso, as pessoas logo pensam num lance chamado predestinação. Embora eu não esteja falando de predestinação, eu estou falando de tudo com relação à nossa vida. Tudo. Absolutamente tudo. Quando eu digo isso, aí o pessoal logo vem a seguinte pergunta: e o livre-arbítrio? A pergunta que eu sempre faço é: que livre-arbítrio? Quem aqui toma qualquer decisão ou faz qualquer coisa isento de qualquer pressuposto? Não existe isso. É importante nós lembrarmos que nós pegamos o nosso livre-arbítrio e jogamos fora com o pecado. Então, a gente quer falar sobre livre-arbítrio? Beleza, eu consigo falar sobre livre-arbítrio até Gênesis 2. Então, até Gênesis 2 eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre livre-arbítrio. Quando chega em Gênesis 3, a partir de Gênesis 3, eu já tenho muita dificuldade de falar sobre a liberdade humana, de agir de acordo... Não, a Bíblia diz que a partir daquele momento eu fui totalmente maculado pelo pecado. Ou seja, eu sou pecador, a minha essência é pecadora. Eu não cometo pecados, eu sou pecador. Ou seja, minhas vontades estão totalmente... É por isso que aí o lance do cristianismo é poder falar como Paulo diz: não sou eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. Paulo está usando olha, não adianta, não é a sua vontade. Jesus explica muito bem isso, dizendo assim: vocês não podem servir a dois senhores. Mas quando Jesus diz isso, ele também está dizendo, pela lógica, também vocês não podem servir a nenhum. E a palavra serviço, nesse caso, é quase a mesma palavra usada para escravidão. É como se ele dissesse: ou você é escravo de um ou de outro. E o escravo, Paulo vai dizer isso depois,
O escravo não faz o que é a sua vontade. O escravo faz a vontade do seu senhor. Quando Jesus diz, você não pode servir a Deus e a mamon, a Deus ou ao dinheiro, a Deus ou ao diabo, qual seja a expressão que a gente quer usar, ele está dizendo, olha, obrigatoriamente você vai fazer a vontade ou de um ou de outro, não a sua. Deu para entender? Mas essa pergunta é importante para a gente deixar claro, deixar bem claro o terreno que a gente está pisando. Ok? Mas é verdade, como você mesmo muito bem observou, talvez 90% das igrejas brasileiras são arminianas e 90% das igrejas não arminianas brasileiras são arminianas também. É verdade, porque tem muita igreja que fala que não é arminiana, mas você vai ouvir a pregação do cara, ela é totalmente arminiana. Colocando o controle sempre na mão do ser humano. Então uma coisa é dizer que não é, outra coisa é agir como não sendo. Esse controle está aí naquela situação de controle da massa, né? Para levar ela onde ele quer, onde ele deseja, como forma de poder, de lucro. Ou talvez para dar para a própria massa a sensação de controle. Uma das coisas que eu sempre ouço quando entra nesse assunto é assim, você está querendo dizer que a gente não manda em absolutamente nada? Mas e a minha vontade? Essa é a única resposta que eu posso dar. Mas... Aí alguém fala assim, não, mas eu não posso decidir nada. Só não. Você pode decidir grandes coisas, como por exemplo, que tênis você vai pôr, sei lá, outras grandes, qual maço de hortelã da horta você vai escolher. Essas decisões, a não ser que se você for morrer com um maço de hortelã, nem isso, porque aí Deus vai conduzir você para escolher o maço envenenado para você morrer. Mas não sendo assim, aí você pode escolher o maço de hortelã. Ele sabia. Não, mas é que sim, se o pessoal quer discutir a nossa liberdade, eu consigo discutir a liberdade com o maço de hortelã, com qual meia eu vou pôr. Eu consigo. Você vai pôr primeiro a meia do pé direito ou do esquerdo? Eu acho que a gente até tem essas grandes liberdades, né? Por exemplo, né? Mas acho que para um pouco aí, não vai muito além disso. A congregação cristã do Brasil, que é a minha sorte, que é a congregação, conhecida também dela. Eles falam assim, quem vai ser salvo, de uma forma ou outra vai chegar à igreja. Sim. Então, isso está certo. Isso está certo. A congregação cristã no Brasil, ela faz parte de um movimento chamado neo ou ultra-calvinismo, que leva o calvinismo à última... Só há um problema nessa premissa da congregação. Ela ignora o mandamento bíblico de ir e pregar o evangelho. Eu conheço muito bem a congregação, porque uma grande parte da família da minha mãe é da congregação, e são assíduos até hoje. Então eles dizem assim, você não tem que evangelizar. Funciona mais ou menos assim. Se você for convidado por alguém da congregação para ir para um culto, tenha certeza de uma coisa, é dia de batismo. Porque você só é convidado para culto no dia de batismo, porque daí funciona assim. Na hora do batismo, se você está lá e quiser batizar, você pode batizar na hora, não precisa fazer nada. Então eles acham que é assim que Deus manifesta o chamado dele. Então eles não pregam, porque eles dizem, não, quem for chamado vai vir aqui no dia do batismo, só que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o grande problema desse tipo de teologia ao extremo é que ela acaba ignorando um mandamento claro de Jesus, que tem a ver com a missão dos seus discípulos de ir e pregar o evangelho. Eu ouvi alguém dizendo assim, mas se é assim, Deus já sabe quem vai ser escolhido, então qual é a vantagem de eu ir pregar? O privilégio de fazer parte do plano de redenção de Deus. Deus quer salvar as pessoas, Ele poderia fazer isso sem nenhum tipo de ação humana, porém Ele me faz participante disso. Inclusive, Paulo diz, e o Novo Testamento diz,
que até mesmo os anjos queriam fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Tamanho o privilégio de fazer o que nós somos chamados. Porém, Deus deu esse privilégio a nós humanos. Aqui, e só para pontuar aqui, vale lembrar que, se por um lado a congregação é hipercalvinista, por outro lado ela é hiperarminiana. Sim. Porque se julgam na posição de apontar, falar, você pecou de morte, você perdeu a salvação. Não existe mais salvação para você. É que você tem fé. Sim. O meu modo de julgar, não sei se alguém teve lá, o meu modo de julgar é uma das igrejas mais nocivas ao evangelho hoje em dia, porque eu conheço pessoas que entregaram a vida para o diabo justamente por já estarem condenados. Por acreditar na verdade. Então você acaba com isso. Bom, o meu avô, pai da minha mãe, já é falecido, e ele estava nesse rol, dos excomungados. Então não havia o que você dissesse para o meu avô a respeito do evangelho, porque já estava na cabeça dele o seguinte: não, já estou condenado. Já não tem mais chance, não tem. Então não adiantava, qualquer coisa que você falasse, é o hipercalvinismo com o hiperarminianismo, então fica... Eu conheci um jovem que ele suicidou por conta disso. Eu estava condenado e forçando uma arte de estudar comigo. Então é altamente nocivo, por isso que nós precisamos de uma teologia bíblica equilibrada. Porque uma teologia bíblica que não seja equilibrada conduz seres humanos literalmente à morte. Seja ela física, seja ela espiritual. No entanto, é morte. Eu vejo que tem um problema, assim, hoje, de modo geral, nas igrejas, o pessoal fala assim, tipo, aquele que é de Cristo vai chegar na igreja. Mas, geralmente, a ideia da igreja está muito transformada. O pessoal tem ideia de igreja não como corpo de Cristo, mas como lugares físicos, templos. Eu concordo fielmente a essa ideia de que quem for chamado por Deus vai chegar à igreja. Porém, a gente tem que determinar se é igreja visível ou igreja invisível. Qual é o conceito de igreja visível? Igreja visível é isso daqui, a gente vê. Igreja invisível é aquele que é chamado por Deus e salvo por Deus e que não necessariamente alguma vez na vida tenha pisado num templo. Então, muito provavelmente, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter gratas surpresas de encontrar pessoas assim, mas qual igreja você frequentava? Nenhuma. Você não era evangélico? Não, credo. Está amarrado. Tá vendo? O ladrão da cruz é muito claro. O ladrão da cruz provavelmente nunca tinha pisado. Você não ouvia Cassiane? Não, Cassiane não, mas aquele DVD do Iron, hein? Tava, ó, um brinco. A gente vai ter o que... Claro que, mais uma vez, dependendo da cultura, isso traz um certo escândalo, porque tira de nós o controle. Você dizer, não, peraí, esse lance de que a salvação está na igreja é teologia católico-romana. Não é teologia reformada. Então, a gente tem que parar com esse negócio de, se não é evangélico, se não é cristão, não é santo. Isso não é teologia reformada. É a ideia de que, por exemplo, você está congregando, você está aqui na igreja, você faz parte das atividades, enfim, você não se desvia como diz, a pessoa está salva. A ideia é que, quando está ali, eu lembro que em Jesus dois cumprimos o mesmo, que eu estou falando assim, nossa, desde que você entregou sua vida para Jesus, você nunca perdeu seu primeiro amor. Aí eu lembro que de uma discussão muito sincera, assim, com o meu primeiro já tinha ido e vindo da igreja várias vezes, eu falei para ele, você não precisa sair você não precisa deixar de congregar para você perder o primeiro amor. Esse lance de, tipo, se você está na igreja, você está bem espiritualmente, você não está na igreja física, né? Você não está, você está mal espiritualmente, são igrejas de homem. O que não significa dizer que fazer parte de uma igreja não seja importante. É importante porque a própria Bíblia diz que isso é importante, que faz parte de um projeto de Deus. Mas não é isso determinante para... Bom, vamos lá para a Bíblia, então? Agora a gente vai passear aí por vários textos, então deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos começar em Oséias 11. Oséias 11, versículos 8 e 9. Profeta Oséias 11, versículo 8 e versículo 9. Qual capítulo? 11.
Vou pedir para alguém ler para a gente, viu, Tati? Você tá. Então o Emerson, claro. Vai, Emerson, a gente gosta de você. Como posso instruir vocês, Pai? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso traí-lo como tratei a Dina? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está entristecido e desesperando sem toda a minha compaixão. 9. Não imputarei a minha ira impiedosa, não tornarei destruir Caim, pois sou Deus e não homem, portanto, no meio de vocês, não direi contra ele. É interessante nesse texto que algumas coisas importantes. Deus está dizendo, olha, eu não tornarei a destruir vocês, eu não vou voltar a entregar vocês na mão dos seus inimigos. É um texto que está escrito no contexto de destruição, de culpa, de pecado, de desgraça. Porém, fica muito claro no meio desse texto que a mensagem dele qual é? É um texto que fala de desgraça, mas a mensagem do texto não é sobre desgraça. Qual é a mensagem desse texto? Eu ainda amo vocês. Eu ainda vou cuidar de vocês. A frase final do texto é importante. Eu não virei mais com ira. Há uma grande ponta de esperança e de salvação. O que Deus está dizendo para o povo é, realmente, eu mirei com vocês. Eu mirei. Mas eu não sou assim. Eu manifestei a minha ira. Mas a minha essência vai prevalecer sobre tudo isso. E é por isso que eu ainda vou cuidar de vocês. É por isso que eu ainda vou tratar de vocês. Jeremias, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá para Jeremias, um pouco antes de Oséias. Jeremias 3, versículo 12. Quem vai ler isso vai ser a nossa irmã Marina. Vá e procurando essa mensagem para os lados do norte. Volte, ó enviado Israel, declara o Senhor. Não mais transigirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Eu gosto desse texto, porque esse texto, para todos nós aqui que já fomos crianças alguma vez, ele faz muito sentido. Porque Deus manda uma mensagem para o povo, dizendo para o povo fazer o quê? Voltar. E aí Deus diz para o povo voltar e ele dá os motivos. Qual é o primeiro motivo? Eu não franzirei mais a testa. O que é franzir a testa? É cara de bravo. A gente faz isso normalmente, né? Principalmente para criança, né? Você faz para criança você faz isso. Aí o que Deus está dizendo para o profeta é, diga para o meu povo o seguinte, o papai já não está mais com a testa franzida. Então é aquela coisa que todo mundo aqui já passou por isso. Você leva aquela bronca, aí o seu pai ou sua mãe fala, sai daqui moleque, sai daqui menina, vai para o seu quarto de castigo. Aí você vai lá, fica de castigo, até que chega um mensageiro. Geralmente é assim, se o pai ficou bravo, vem a mãe e fala, olha, já pode sair do quarto, viu? O seu pai mandou falar que já não está mais bravo. Aí você não vai direto até o pai, né? Você dá aquela rodeada para ver como é que está a cara dele, né? Assim que você faz. Se a cara dele não está ainda muito legal, Dependendo do número de dúvidas, você espera um pouco. Quando você vê que a cara está assim, se o pai é corintiano e o Corinthians fez um gol, você volta naquela hora. Mas foi gol, assim. O que significa dizer que nesse caso o pai não ficaria bravo nem 5 minutos, porque é uma coisa que acontece direto. Dá licença, Ana Mari. O que Deus está dizendo para o povo é, olha, avisa lá o povo que eu não... Só que olha que interessante, Deus franziu a testa? Franziu?
Aconteceu. Porque não adianta a gente ficar também tratando como se Deus não é vó. Deus não é vô. Deus é pai. E um bom pai disciplina o filho ou a filha. O que não significa dizer, em hipótese alguma, que no momento em que ele está disciplinando o filho ou a filha, ele não ama aquele filho. No momento em que o pai ou a mãe disciplinam o seu filho ou sua filha, ele continua amando naquele exato momento, não continua? Se você imagine um pai disciplinando o filho. Se você pergunta para o pai assim, você está disciplinando o moleque? Você ama o moleque? O que o pai vai dizer? Um bom pai. Sim, claro. Faça a mesma pergunta para o filho, o que ele vai falar? Não ama não. A visão do filho em relação ao pai não tira a legitimidade do amor do pai. Por quê? Porque o amor inclui momentos em que o cuidado é tão intenso que inclui coisas que o próprio filho não consegue compreender. Deu para entender esse processo? É claro que quando Deus resolve me disciplinar por alguma maneira, se você falar assim para mim, mas Deus ama você, eu vou responder para você assim, olha, biblicamente falando, eu tenho todos os indícios para dizer que Ele ama, mas não parece. Mas eu vejo de uma forma assim, Deus, Ele, no meu ver, Ele deixa, por exemplo, a consequência. Porque se Deus ligar, eu penso que se Deus ligar com a gente um segundo, não existe mais um lugar. Por um segundo. O poder dele é invício. Porque assim, se ele tirar. Mas ao mesmo tempo, quando ele fala que é amor, eu não consigo ver ele dando com a mentira e falando. É isso, então, qual está acontecendo? O que você mesmo fez? Então, o que eu não quero que você faça, tá, eu vou tirar isso de você, então agora você vai sentir o porquê que eu não quero que você faça isso. Eu acho que a gente precisa pensar com relação à ira de Deus, que a ira de Deus, ela também é uma ira sempre com limites. A Bíblia diz que o amor dele é eterno, não a ira. Então, mesmo quando Deus manifesta a ira, essa ira ainda está está envolvida por algo chamado amor e misericórdia de Deus. Como é que isso acontece, por exemplo, na nossa família? Eu não tenho filho homem, então não vou ter essa experiência. Mas quem tem filho homem sabe que o homem gosta de brincar de luta. Então vamos imaginar que você tem um filho homem e que você vai brincar de luta. A criança tem lá 2, 3 anos, vão brincar de luta na sala. Quem é mais forte? O pai é mais forte. Geralmente, nas famílias mais assim, normais, quem ganha a luta? A criança. A criança acaba em cima do pai, e o pai se fingindo de... Por quê? O que o pai fez? O pai não exerceu toda a força que ele tem, num ato de compaixão com o próprio filho. Nós, infelizmente, tivemos no nosso país ontem a notícia de um pai que resolveu exercer toda a sua força contra o filho, de 2 anos. E a gente viu o que aconteceu. O filho fez xixi na cama, ele resolveu bater tanto na criança que matou. Foi xixi na cama. No texto anterior da religião, eles falam assim, não executarei a minha ira. E executar a ira é diferente de você virar. É isso que ele colocou, tipo, é Deus virar, mas não colocar em prática essa ira. Então, para mim, essa frase, não executarei a minha ira sobre vocês, ficou muito claro. É o Deus ira, mas nem sempre coloca, nos faz sobre a consequência dos nossos erros. Agora, olha que interessante nesse texto de Jeremias, porque nesse texto de Jeremias... Oi, fale. Eu acho que o Anderson tem mais razão que você. Louco! Eu não venho mais nessa igreja. Porque a gente fala que não vai cuidar mais. Não precisei mais até essa. Mas então, não, o que ele está... Essa é uma boa pergunta. O texto, quando diz mais, está tratando de uma situação e de um povo específico. A ira estava ligado a levar ao cativeiro. Porque depois de Jesus ele não tirou mais, ao meu ver. Como ele tirava
Obrigado por ter atrapalhado e acabado com a graça da aula. Muito obrigado, viu? Então, essa percepção que a gente tem agora no Novo Testamento com o advento de Jesus é fundamental para a gente fechar esse assunto de ira. Porque a Bíblia diz, e isso é muito importante, que toda a ira de Deus foi direcionada para a cruz. A gente não pode se esquecer disso. Qual é o problema e por que a gente está vendo esses textos do Antigo Testamento? Por quê? Porque a igreja está vendendo essa ideia. Essa ideia que é vendida. Só que se nós parássemos apenas nessa ideia, a pergunta que a gente tem que fazer é: e Jesus? Não mudou nada isso? Porque todas as vezes que eu digo assim, não, Deus é um Deus que se ira. Tá, eu até consigo entender o que a pessoa está querendo dizer com isso. Dá para a gente fazer uma leitura, porém, teologicamente nós temos que lembrar o seguinte, isso é importante. Toda a ira de Deus com relação ao nosso pecado foi direcionada para Jesus. A gente não pode esquecer nunca disso. Muitas pessoas vão usar isso como desculpa para se envergonhice. Eu acho que é muita sem vergonhice usar isso como desculpa para se envergonhice. É muito sem vergonhice mesmo. Aí não tem jeito, as pessoas vão para o inferno mesmo, vão merecer, a gente vai ficar do céu rindo. Mas você está certa nesse ponto. E consequentemente, agora, quando eu estou falando da ira, nós estamos falando de uma teologia do Antigo Testamento. Tá? O problema é que as pessoas da igreja hoje pegam essa teologia do Antigo Testamento, não passam ela por Jesus e vendem como se ela fosse o fim da história. Não dá para ser assim. Você não atualiza. O único detalhe que falta em muitas teologias, Jesus. É um pequeno detalhe que falta. Sabe o que é, Marquês? É aquilo que a gente falou. É mais difícil manipular, já tive várias vezes. É mais difícil você ter controle sobre o povo quando você pega a graça. Sim, claro que sim. Ensinar um povo a caminhar na graça. Claro. Caminhar pós-cruz, ou entender a realidade da cruz. Porque tudo que vem antes dela exerce vergonha, exerce poder sobre o povo. Aham. A gente sabe disso nas nossas vidas, por exemplo. Eu venho de uma teologia legalista. Lembra? Quando eu cheguei aqui, eu falei, o que eu faço com essa liberdade agora? Caraca, como que eu conduzo isso? É mais difícil. E é difícil ter controle. E não é igreja, né? Não é isso que parece, não é? Não é. Bom, depois que a Marina acabou com o final da aula, vamos encerrar com uma oração. Mas, Marina, essa percepção sua é completamente correta. O que eu espero é que um dia a gente chegue numa realidade como igreja que talvez nem a maioria, mas sei lá, uma parte considerável da igreja consiga fazer essa leitura. De olhar para o Antigo Testamento e falar, ficou claro que Deus se irou, ficou claro que Deus franziu a testa, ficou claro que Deus pesava o pecado no povo. Mas com Jesus, ele não faz mais isso, porque ele fez isso e Jesus já pagou o preço de todo o pecado, passado, presente e futuro. Então, beleza, eu tô livre dessa ira de Deus. É justamente essa noção que o advento de Jesus dá a mim e a você. Nós estamos livres da ira de Deus. Toda aquela história que, por exemplo, vai ser um destruir do planeta, Deus vai tirar e vai destruir todo mundo, vai ser o planeta. Eu acho uma historinha assim, legalzinha. Só isso, eu acho ela legalzinha, assim. Sim, cuidar do planeta é uma obrigação cristã, porque desde Gênesis está escrito que Deus nos colocou para sermos mordomos, ou seja, cuidadores. Agora, como é que Deus vai fazer para o Apocalipse acontecer? Eu não sei. Eu só sei que depois que o Corinthians ganhou a Libertadores, eu estou com medo. Porque os maias podem ter razão. Né? Então,
Não, então, certeza. Eles viram o coelho e falaram, não, agora realmente, agora... É o sinal. É o sinal. Como disse o amigo meu, mas tem razão. É o fim. Se o Corinthians ganhar o Mundial, então, no final do ano, vocês já aprontem as coisas, porque eu vou ter... A final vai ser dia 12? Não, a final, né? Não sei quando é a final. Se for dia 12, a probabilidade que daí... Aí é uma hecatombe. Não é uma final. O juiz apita... Tá bom. É o Armagedon. Os cavaleiros do Apocalipse já começam a voar o estádio. É uma coisa mais ou menos assim. Mas eu não lembro a data agora, mas acho que é mais próximo do Natal. Ah, meu Deus. Por volta de 20, 21. Ah, meu pai. Pode ser que ele demore por alguns dias. Eu acho que o problema dessas historinhas, para mim, o grande problema é o seguinte, falando bem sério agora, elas não têm base bíblica. Então, são até histórias interessantes, por exemplo, se a gente pensasse, num filme. O problema de muitas dessas histórias que contam pra gente, elas são muito mais hollywoodianas, é muito mais, nossa, um filme ficaria legal. Mas quando você olha para a Bíblia, ela não tem embasamento bíblico. De novo, pegando aquilo que a Marina falou. Tudo isso que a gente está falando do Antigo Testamento, ela tem um embasamento bíblico se eu fosse pegar a Bíblia e cortasse no meio. Quando eu pego a Bíblia por inteiro, peraí, isso já não está descendo mais. Então, o que a gente precisa pegar e ter a consciência. Eu ouço e faço um filtro de acordo com aquilo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. E aí a gente vai vendo que, peraí, tá... É a mesma história, quando a gente fala de Jesus, qual é a grande dificuldade com Jesus no mundo que a gente vive? A maioria das pessoas pensa no Jesus muito mais parecido com uma drag queen do que com Jesus. Porque é aquele ser efeminado, pintado num quadro, com cabelos esvoaçantes, que parece que ele fez frisagem, passou um blush, tem olhos verdes, que deve ter colocado uma lente, está pronto para sair, para ir no 9. 9 é um bar Gelete aqui em Piracicaba. Não, tem, voltou. Eu sou uma pessoa totalmente ligada a esse tipo. Um fechou, agora continuou. Abriu, lá virou. Onde era? Lá virou igreja. Estragou o ponto. E aí quando a gente. Por exemplo, quando a gente olha, tem uns hinos que falam sobre Jesus. Tem um hino, eu não lembro qual é a Tati, acho que é a nossa assessora para assuntos de himnologia. Tem um hino que fala, um hino que fala assim, que ele nunca chorou, falando do bebezinho Jesus, que não chora. Era um bebê esquisito, né? Que era o bebê de Rosemary. Que é o bebê que não chora. Né? Jesus não era humano? Jesus era humano. Para não dizer a palavra clara, porque ela não fica num tom muito educado, Jesus emitia gases. Porém, flato. Porém, quando ele fala isso, não, mas Jesus, o quê? Por exemplo, ninguém nunca... Você já imaginou uma reunião de Jesus e os discípulos, aí de repente, alguém... Foi você, hein, Jesus? Esse foi Jesus, esse é caprichado. Esse é cheiro de incenso é de Jesus. Esse de flores do campo. Aí quando era um bem podre mesmo, ajuda. Gente, a gente quando pensa em Jesus, a gente pensa num ser muito estranho, que não conseguiu assumir o ser humano por excelência e... Peraí, mas quando a gente olha para a Bíblia, Jesus nasceu de um ventre materno. Porque se Jesus não tivesse que assumir toda a nossa humanidade, Jesus já mandava ele com 30 anos para começar o ministério e beleza. Aí ele, apareceu, pronto, ei, beleza. Engraçado que ele chorou segundos antes de ressuscitar o cara. Ele sabia que ele ressuscitava. Ele sabe que vai ressuscitar Lázaro. Mesmo assim ele chora. É completamente humano. É humano. A gente não pode perder um pouco disso e olhar a Bíblia com esses olhares um pouco mais criteriosos, né?
Parece que chorar agora. Aí quando ele viu que o evangelista registrou, vamos lá, pessoal, ele já voltou. Beleza. Aí Interessante isso que o meu modo de pensar do jeito antes e depois de Cristo, é que uma coisa sempre se viu do mesmo jeito, que é a lei natural. Eu sou naturalista, mas eu acredito que existe uma regra geral que Deus fez e a coisa corre desse jeito. Não é assim. A respeito de Deus, você faz e ele reage. Sim. Mas, consequência, você pode. Por exemplo, o pecado não é uma coisa que agride a Deus, porque Deus nem sabe o que é o pecado. Ele não tem relação com o pecado. O pecado faz mal para o homem, porque faz mal para o homem. Deus não quer que a gente peque, porque isso agride a natureza que ele fez. Isso agride a coroa da criação, como a gente costuma falar. Então, eu penso assim, uma coisa que a gente às vezes olha e fala, nossa, como Deus é mau, né? O camarada saiu de todo mundo e ficou com AIDS, tá vendo? É justiça de Deus, não, também é natural. Ele está dentro do... Tem a ver, inclusive, com burrice, né? Porque a gente tem que pensar um pouco no pecado como um ato de burrice. Porque a gente vai... O pessoal, por causa dessa teologia, diz assim, eu lembro quando a AIDS começou a aparecer, fizeram um acróstico muito bonito. AIDS, a ira do Senhor. AIDS. Nossa, como... Romanos 11? Para explicar AIDS, olha que beleza. Olha que bênção. Viu? Olha, isso aí é burrice humana. O cara foi transar com um macaco, tem que tomar mesmo, né? Porque foi assim que a AIDS começou, né? Começou lá porque o cara resolveu ter relação sexual com o macaco. Coitado do cara. Tá mal. Não seguiu o mandamento bíblico de casar para não se viver abrasado, não sei o que lá. Deu nisso, né? Ou então foi culpa da mulher desse cara que inventou uma dor de cabeça, aí o cara... Não foi isso. Eu simpatizo da ideia dele, que eu acho que essa regra Deus criou quando ele fez a matéria. Ele não criou e ele... Eu acho que quando ele criou a matéria, ele criou essa regra da natureza geral. Nós temos hoje uma teologia chamada de teísmo aberto, que diz o seguinte, que Deus deu essa lei toda, então ele estabeleceu uma lei para tudo. E aí ele tirou o time de campo e agora ele é apenas observador. Então, assim, beleza. A teologia cristã não crê nisso. Então, mas eu estou pegando esse gancho porque a gente vai ouvir muito gente falando, e teólogos dizendo isso. O que é que nós cremos com relação a isso? Realmente, Deus estabeleceu regras. Há regras muito claras. E a Bíblia diz, sol nasce e se põe dia após dia. A lua tem as suas fases. Chuva, seca, calor, frio. Há regras muito claras, que incluem, inclusive, consequências que nós sofremos de algumas atitudes que nós tomamos. No entanto, nós temos um Deus que intervém, e aí nós falamos de milagres, intervenções sobrenaturais nessa história. Inclusive, se ele quiser pegar essa regra e por alguns momentos e por alguma situação dizer, não, essa regra... A Bíblia diz que numa determinada guerra em Israel o sol parou. Na verdade, usando uma linguagem hoje, o movimento de rotação deu serviço. Há uma regra, Deus disse, não, eu vou intervir nisso, porque Deus é um Deus que intervém. Mas é verdade. A gente pode dizer, se você pisar no formigueiro, o que vai acontecer? Você vai tomar picada. Elas vão doer, vai inchar. Se você fizer uma reação alérgica, isso vai complicar muito. Por quê? Porque há uma regra na natureza que Deus criou, que formigas se defendem de qualquer coisa. É uma coisa... E seres humanos inteligentes deveriam saber disso. Não adianta a gente ficar pecando que nem um louco e falar assim, não, porque como agora não tem mais ira de Deus... Não, realmente...
Não tem mais a ira de Deus. Mas também é verdade que erros provocam consequências. E aí não tem jeito. Sabe o que é mais? Eu vejo um problema muito sério, principalmente na galera na minha faixa etária, um pouco mais longa. 22, né? Ah, que dera. Mas assim, tipo, o pessoal peca. Entendeu? Meninas, as mulheres têm relação sem camisinha com os caras, e tipo, aí fica naquele pânico de que, posso estar grávida, tal, não sei o que, Deus está me castigando, Deus está punindo. A gente, eu acho que vive numa época em que, assim, a galera peca, não se cuida, são coisas naturais, que são consequências naturais, mas não quer as consequências. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo sabe, se errou, tem consequências. Se a gente acertando, tem consequências, quanto mais errando. Então, assim, o grande lance é que muita gente, agora Deus está irado, está me punindo. Assim, a gente só quer Deus agindo nas nossas vidas para glorificar. A gente continua pecando, mas quer sempre o livramento das consequências dos nossos pecados. Isso é muito fácil de culpar, colocar Deus como punidor disso daí, entendeu? Eu falo, o surpreendente é assim, continuar pecando e não ter consequências. E é assim que muita gente está querendo que Deus fique sempre. Eu peco, mas ele sempre me livra. Entendeu? E das formazinhas que a gente vive falando que as pessoas acham que Deus tem que ser. Vamos lembrar de um texto de Romanos, para a gente. Romanos 1, a partir do versículo 18. Que é um texto que, mesmo no evento pós-Jesus, fala da ira de Deus contra a humanidade. É Romanos 1, a partir do versículo 18. Vou ler aqui na minha versão, tá? Romanos 1, a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, blá, 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 e aí vai entrar um texto que já é mais conhecido. Fica muito claro, depois de Jesus, a ira de Deus continua existindo? Sim. Contra quem? Contra aqueles que não estão em Jesus. É mais ou menos assim que funciona. Onde é que Deus jogou toda a ira dele? Na cruz. Então, só está livre da ira quem está onde? Na cruz. E quem não está na cruz? Oi? Leva aí. Existe, inclusive, duas figuras bem antigas, né? O sol da justiça e também fala sobre a sombra da cruz. Só consegue se proteger do sol da justiça na sombra da cruz. Isso eu estou fazendo para complementar aquilo que a Marina falou, porque senão a gente se torna universalista no sentido assim, não importa o que a pessoa faz, Deus ama incondicionalmente, sem pesar nada. Bom, se Deus não pesa o que precisa ser pesado para quem não está na cruz, ele é injusto. Porque aí são pesos e medidas diferentes e injustos. Quando nós falamos da ira de Deus no evento pós-Jesus, nós estamos falando para aqueles que não estão na cruz. Ou seja, qual é a alternativa para escapar da ira de Deus? Jesus Cristo. Então, quem está em Jesus, não tem ira. Quem não está em Jesus, beleza. É aquela coisa, assuma os riscos. Estou falando que não tem ira significa não ter consequência. Exatamente. Porque a Bíblia é clara em relação ao pecado. Vamos imaginar então, porque às vezes eu já tive que responder perguntas assim, o cara fumou a vida inteira,
igual uma chaminé. Aí pegou um câncer no pulmão. Aí vem alguém da família e fala assim, pastor, você acha que é a ira de Deus? Eu não acho. Eu acho que é culpa da burrice mesmo. O cara que é possível alguém nesse país, com tanta informação, fumar e não saber que o cigarro pode produzir um câncer? Não é. Tá bom, quer fumar, fuma, mas assuma os riscos. Não tem... Tá. Aí o cara às vezes até muda, né? Não, eu quero aquele do rato, da impotência eu não quero. Não quero correr esse risco, me dá o do rato, porque como eu não sou rato, né? Então não corro esse risco. A moça mesmo. Ai, pastor, eu engravidei, acho que Deus está pesando a mão, né? Não, irmã. Eu acho que foi outra coisa. Se eu puder falar que foi uma outra coisa. São consequências. É que, claro, que aí quando chega nessa parte do pecado, nós seres humanos temos uma grande dificuldade de assumir os nossos erros. E de dizer, não, sou culpado mesmo, fiz besteira, não deveria ter feito. Ele estava assim, na maior crise depressiva do mundo. Que, tipo, Deus não me ama mais, Deus me abandonou. Eu falei, cara, pô, você tem sexo, mas você tem proteção. Tipo, o que o amor de Deus tem a ver com isso? É bem isso, a gente vive essa crise, entendeu? E por isso que eu falo, a questão de que Deus nos siga mais que a gente tem a cruz, não quer dizer que os nossos pecados não tenham consequências, pelo contrário. A Bíblia é bem clara em dizer que tem consequências. Sim, claro que sim. A menina que engravida, ou alguém que pega uma doença mesmo. Mas eu vou pôr a culpa, né? Eu tava pôr a culpa em alguém. Porque todo mundo faz isso e não pega. Porque Deus quis que eu pegasse. Não pode ser pôr a culpa. Como o Marquinhos falou, a gente tem dificuldade de assumir, não, a cagada foi minha. Foi minha. Uma palestra médica, um médico uma vez deu uma palestra, ele falou que o índice de transmissão de AIDS é de 1 para 500, que significa dizer o seguinte, é mais ou menos assim, de cada 500 pessoas que têm relação e têm o vírus da AIDS, elas transmitem esse vírus de cada 500 para 1. Então a transmissão é assim, se você tem agora 500 casais tendo relação nesse exato momento, 500 casais que um parceiro tem o vírus, só um vai sair infectado desses 500. Essa é a proporção. Aí quando o médico falou isso, ele falou assim, nossa, mas é muito pouco. Ele falou assim, bom, imagine que eu dissesse para você que de cada 500 pessoas que atravessam a Avenida Armando Salles, uma é atropelada e morre. É pouco ou é muito? Quantas pessoas será que atravessam Armando Salles todo dia? Então, a cada 500, um é atropelado e morre. É muito. Bom, quer arriscar, arrisca. Bem mais fácil. Seria a mesma coisa que quem fala assim, você vai pegar um avião, o cara fala assim, o negócio é o seguinte, de cada 500 pessoas aqui que entram no avião, uma morre. Você entra? Se for o piloto, já era. Mas é isso, tudo depende, é uma questão de probabilidade que não dá, né? A gente fica brincando com isso, assim, com esse lance de probabilidade, consequência, e a gente não assume o erro de dizer, não, realmente foi burrice, tem que assumir, e depois ficar jogando nas costas de Deus, né? Ou então nas costas do diabo, né? Que também o pessoal faz também. É porque o diabo viu, realmente astuto. Então, o diabo funciona assim, o diabo preparou a armadilha. Deus falou assim para você, ali tem armadilha. Você vai e pisa.
tem outra palavra a não ser, é burrice. Porque o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, olha, nesse quadrado aqui, o diabo colocou uma armadilha. Então, não pise. Porque se você pisar, essa armadilha vai fechar e vai perder o seu pé. Ai, que legal. Aí você fala, meu Deus, não me ama mais. O diabo. É o diabo que é o diabo que me fez pisar. Não, o diabo fez a armadilha. Quem colocou o pé foi você. E não vai ficar falando que Deus é injusto, porque Deus ainda se deu o trabalho de falar para você que naquele lugar tem uma armadilha. Você foi burro de ir lá e pisar, se eu fosse Deus, dava risada. Aqui Deus não ri dessas coisas. Mas se eu fosse eu dava risada. Pronto, Tem uma coisa que acontece também que a gente faz, ali tem armadilha, fica assim, né? Aqui já. Aí chega uma hora que pega. Fica flertando com o perigo, né? Não, mas é verdade. Vamos ver se pega, né? Se colocar um pouquinho só perto. É. Não. Não, sai e volta. Não, e é verdade, porque a gente faz isso, né? Você realmente de nada, assim, não ativou a armadilha. A Bíblia é mentirosa. Não é verdade, tá vendo só? Tá bom. Agora eu vou. Pronto. Já era. Não, tem uma coisa que a gente pensa muito. Não vai acontecer comigo. Sim. É isso aí. É porque não queria acontecer com pessoas tão boas como nós, né? Pessoas diferenciadas. Então, vamos deixar bem claro um ponto. A ira de Deus recai sobre nós que estamos em Cristo? Não. Recai sobre aqueles que não estão em Cristo. Porém, isso não nos livra de consequências naturais que qualquer pessoa, sendo cristã ou não, está sujeita. Porque se um cristão pular do 10º andar, no mesmo tempo que um ateu pular do 10º andar, Deus vai olhar e falar assim, se eu fosse Deus, por uma questão de burrice, pegava o ateu. Falar, não, porque o meu filho é muito burro, já está funcionando. O ateu, tudo bem, né? Nem acredita em nada, eu vou pegar ele para me dar uma chance. Esse não vai pro céu, né? Eu interdigo a lei tal. Eu, se eu sou Deus, olha, quem está caindo, eu vou dar mais para aumentar a velocidade. Caiu, tipo, dá mais borrachado. Então, não, porque não. Veja como nós, seres humanos, tratamos Deus, né? E a gente depois tem a audácia de colocar em Deus a culpa de toda essa nossa burrice. Peraí. E aí dá o nome de não, isso está acontecendo porque a ira de Deus está pesando a mão sobre nós. Deveria dizer, gente, nós somos burros. Nós fizemos burrice e estamos colhendo a consequência da burrice que a gente fez. Simples. Eu acho que uma frase que deveria ser mais repetida em cultos, ao invés de olhe para o seu irmão e diga que ele é abençoado, olhe para o seu irmão e diga que ele é burro. Para a pessoa sempre se lembrar disso mesmo, né? Para a pessoa sair de cada culto com essa consciência de que é burro. Até ele acreditar mesmo e pronto. Aí quando ele acreditar, beleza, sabe? Tá feito. Mas a gente gosta de coisa mais pro ego, né? Vamos lá, Salmo 30, versículo 5. Nós já estamos quase terminando. Porque a parte final mesmo não vou fazer mais, né? Porque, sabe? Algumas pessoas resolveram atrapalhar a aula. Muito bem, viu, Marina? Foi uma colocação altamente pertinente. Muito bem, viu? Olha aqui, ainda bem que eu passei isso para você na terça, na sua casa, né? Salmo 30, versículo 5. Quem quiser pode ler, por favor. A segunda parte desse versículo é bem conhecida, né? Porém a gente não pode esquecer. Tem muita música que pega a segunda parte desse versículo. Porém, a segunda parte desse versículo só existe por causa da primeira parte, que diz que a ira de Deus dura só um instante. Porém, a bondade dele é para sempre, é permanente. Essa é uma teologia centrada. Essa questão de geração
Sim. Aham. Vai depender muito da situação em que essa ação de Deus é necessária. Por exemplo, se nós formos pensar no povo de Israel, a ira de Deus durou aí bons anos. O povo ficou cativo 70 anos na Babilônia, por exemplo. Que também, porque senão a gente começa a relativizar muita coisa também. No entanto, de novo, nós estamos falando agora de uma ira que não está mais sobre nós, nem por um segundo. É uma ira que foi colocada agora na cruz. Ok? Sim. Exatamente. Kairos é uma palavra grega que delimita um tempo específico da ação de Deus. Então pode ser um segundo e pode ser... Na minha versão, porque não trata de um momento. Eu acho que dá para essa ideia, não trata de um momento. Mas o favor dura a vida inteira. Sim. Isso. Aconteceu, é um momento, mas a vida inteira tem vontade de Deus. E lembrando o seguinte, quando nós estamos falando de tempo na Bíblia, Deus, como é que eu vou dizer isso sendo o mais correto possível? A preocupação da Bíblia não é com o tempo relativo à nossa vida individualmente, mas ao tempo de Deus como um todo. A preocupação da Bíblia é também com seres humanos. Claro que Deus tem essa preocupação, mas a ação de Deus tem em vista a glória dele. Isso é importante ressaltar, porque senão fica aquela ideia que tudo o que Deus faz só para a gente. Não. O que Deus faz, Ele faz para a glória dele e nos convida a participar disso. É mais ou menos assim. Pense numa festa de aniversário. Você tem um aniversariante que organizou a festa de aniversário. Aquela festa é para quem? É para ele. A festa é para ele. No entanto, nós que somos convidados para uma festa, a gente fica com a ideia de que a festa é para quem? Para a gente. Você não pode ver, é uma coisa meio natural para a gente. Não, eu fui convidado para a festa. Então a gente fica com a ideia assim, o brigadeiro é para mim. Mas então, justamente. Você fala assim, não gostei do casamento. Você não tem que gostar ou não gostar. Você casou. Foi convidado ainda. Aniversário. Fui no aniversário e não gostei. Não é seu aniversário. Você tem direito de não gostar quando for o seu aniversário. Você não tem direito de não gostar do aniversário do outro. Ele fez para ele. Você é convidado a participar de uma festa que é feita para ele. O aniversariante é a única pessoa que tem direito de no final do aniversário falar assim, não gostei. Ele tem direito, você não. Porque, embora você tenha sido convidado a comer o brigadeiro só existe por causa do aniversariante. A coxinha só existe por causa do aniversariante. No entanto, nós cristãos somos pessoas que foram convidadas para a festa de Deus e nos portamos como se a festa fosse nossa. Não é nossa, a festa é dele. E a única coisa é que todos nós somos assim um pouco... Quando você é convidado para o aniversário de alguém normal, beleza, vamos lá, tá. Agora imagine que uma pessoa muito famosa e que você gosta muito de convidar você para o aniversário dela. Sei lá, cita alguém aí, se você fosse convidado para o aniversário, você ia assim, ficar super honrado de ser convidado. Que isso? Vamos pegar um outro exemplo. Menos importante. Não precisa ser tão parecido com Jesus assim. Vamos pensar que a Marina tenha sido convidada para ir para o aniversário do Edward. Aquele vampiro. O vampiro gay lá. Como é que... Não, você não ficaria honrada?
Então ficaria honrado, aquela coisa assim. Nossa, você ia, no aniversário, você ia se portar de uma tal forma que tudo que você fizesse assim agradasse a ele. Você não ia falar assim, ô Eduardo, coxinha aqui, hein, meu filho? Não vai trazer uma coxinha aqui? Mas porcaria essa festa, hein? E mesmo que você saísse de lá com fome, você ia falar assim, que festa, hein? Isso que é festa, né? Olha. A gente liga pro come pouco. Olha, é outro nível, né? Você sai de lá, vai comer um x-tudo no lanche do sonho, mas assim, tava na festa de aniversário do Edward. Aquele vampiro gay, ele mesmo. Quando nós falamos de reino de Deus, é isso. Ele convidou você para fazer parte da festa dele. Você não manda na festa. E também você não chega para Deus e fala, serve a mesa aí, meu filho. Não vai servir direito, não? Você não faz isso. Tem uma parábola, né? De casamento. Quando eu convidava Tem uma parábola que é um tapa na cara, porque ele manda convidar todo mundo que é certinho, aí ninguém que é certinho vai, ele manda ir pra rua convidar todas as prostitutas e marginais. Lota a casa de gente que ninguém dá nada. E aí numa hora Jesus disse para esses caras que não foram, as prostitutas e os bandidos entram primeiro que vocês no reino. Então, a gente não pode esquecer que essa é a postura. Isso é muito importante. Ok? E aí, com relação a esse tempo, voltando ao que a gente estava dizendo, quando a gente fala do tempo, é o tempo de Deus. A gente tem costume de pensar assim, é o tempo da minha vida, né? Não. Se Deus quiser usar você por um propósito determinado, pode ser que Ele use você a vida inteira, você não vai ver o resultado daquilo, porque Deus não está pensando no resultado, pensando única e exclusivamente em você. Vamos pensar em Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação. Deus prometeu a Abraão que ele teria uma terra enorme. Quando Abraão morreu, deu uma correria na família para poder comprar um pedacinho de terra para enterrá-lo, porque não tinha. E a família era pequena. Abraão viu? Não viu. Mas aconteceu. O plano de Deus é o macro. Nós estamos no micro. Então a gente precisa compreender um pouco dessa diferença toda. E isso, inclusive, deve produzir em nós humildade. Porque se é uma coisa que cristãos tendem a não ter, é humildade. Porque a gente acha que vai para o céu porque é bonzinho, acha que vai para o céu porque é especial, acha que vai para o céu porque Deus olhou e falou assim, poxa, se a gente não convidar ele para a festa, que festa horrível que vai ser. Uma vez alguém falou para mim assim, e se eu não vier mais essa igreja? A gente faz um louvorzão, não tem problema, a gente faz um louvorzão agradecendo a Deus pelo livramento. das pessoas também, né? Vamos evangelizar, vamos trazer as almas, só que é por meu, para mim, tá? Eu vou fazer isso, Deus vai me abençoar, eu vou abençoar e Deus não me acaba acontecendo da pessoa vir ela ser abençoada e você não vê como uma Aí, qual é o problema? A gente só faz pela recompensa. A gente não faz porque Deus falou para fazer. É uma relação mercantilista, porque a gente está fazendo esperando que Deus pague por aquilo que a gente está fazendo. Então não é um serviço que a gente faz de maneira graciosa. É algo que a gente faz esperando um trocadinho. Aí a gente vai reclamar do flanelinha, né? Então, a gente age meio como flanelinha. A rua não é dele. Ele não tem direito de falar. Ele não paga imposto e ainda cobra. E joga aquela água suja. Nada. Quando eu olho para um flanelinha, eu olho para mim. Esse mundo não é meu. Eu não paguei um centavo para construir do jeito que construiu. Quem mantém e sustenta é Deus. E ainda eu quero cobrar bênção de Deus para poder estar aqui. É flanelinha. Então para de reclamar do flanelinha, isso é igual. A única diferença é que o flanelinha faz com você faz com Deus, o que é pior.
Vai lá, tem fé pra isso. Ah, você tem fé, vai. Mas... Olha, tá, legal. Só que a gente não pode esquecer que tem muito missionário que é chamado por Deus e que morre. Que teve o chamado para ir pregar e o chamado incluía dar a vida para o reino. Então, mas no caso dessa pessoa, não pensou nisso, não. A pessoa assim, por exemplo, eu vou sair, vai cair dinheiro do céu. E essa historinha não conta como você chamou o missionário da igreja. Não conta. Eu acho que a gente... Só mostra a foto do cara no meio da criançada, assim, não mostra o cara assim, torturado, não. Você pode ir pro Procon depois. O cara vai lá, louco, trabalhar a criançada, chega lá. Talvez um bom culto de missões deveria incluir as fotos de missionários mortos, né? Para a pessoa ter a ciência de onde está indo, né? Também. Tem muita igreja que chama, a pessoa se dedica, tem, na hora da igreja ajudar a bancar. Não tem missionário lá, já tem muita gente que está participando. Tem isso também, outra é para fazer vida nova. Eu acho que mais tem que sair no dia que tem para Moçambique, etc. e tal, mas e ajudar no tempo? Tem gente que tem chamado e passa, e ajudar. A gente vai entrar num... A gente entraria para falar sobre isso no lance de mordomia. Sobre esse assunto, eu só vou fazer uma pergunta. O dinheiro que Deus dá para a gente, Ele dá para quê? A gente tem que responder essa pergunta da maneira mais bíblica possível. Nós cristãos, que fazemos parte de uma comunidade, qualquer que seja ela, falo isso com muita liberdade porque aqui há pessoas demais de uma comunidade, que tem demandas, que tem sonhos. Você acha que Deus deu dinheiro para você para quê? Trazendo, por exemplo, da festa, é a gente ser convidado para essa festa e não querer nem levar presente, né? Porque vai dar gasto. E eu tenho a ideia de um pouco com comida. Então, se a Marina for convidada para o aniversário lá do Edward, é uma questão a seu. Não, mas então, vamos imaginar o seguinte. Olha o que mas espera aí. Nossa, mas que presente que eu posso dar? Eu concordo dizendo, por exemplo, que não há nada que a Marina possa dar que ele não possa comprar. Nada. Então, que conselho você daria para a Marina? Mas e aí? Não há nada que ela possa dar que o aniversariante não possa comprar. Então, talvez a gente poderia dar o seguinte conselho para a Marina. Faça o seu melhor. Dentro da sua possibilidade, faça o seu melhor. Olha, sabe o que eu iria pensar se eu fosse convidado para o aniversário de alguém assim? Quanto que eu posso gastar? Eu posso gastar X. Então, dentro desse X é que eu vou... Você não pensaria assim? É mais ou menos assim. Eu, sinceramente, teria muita dificuldade em pensar, nossa, deixa eu arranjar um presentinho de R$20. Eu, sinceramente, teria dificuldade de pensar assim. Se de repente, claro, se de repente você consegue encontrar alguma coisa que tem um valor sentimental, histórico, beleza. Ou algo que você faça. Então, veja que há possibilidades, mas
Ninguém em sã consciência pensaria assim, eu vou comprar uma coisinha de R$30 só para levar, só para não chegar lá de mão abanando, né? Isso não é fazer melhor. Exatamente. Por isso que o conselho é, dentro da sua possibilidade, qual é a sua possibilidade? Faça o seu melhor. De repente, para alguém que tem uma finança legal, eu vi uma vez um pastor pregando numa igreja de rico dizendo o seguinte, era uma igreja só de rico, e rico mesmo. Ele falou assim, gente, muitos de vocês aqui, o pastor falando, não presta para nada aqui na igreja. Mas Deus fez vocês ricos. Então, dá para pelo menos dar o dinheiro? E continuou sendo pastor? Continuou sendo pastor. Mas foi coerente. Foi coerente. Ele disse, olha, você não tem dom nenhum, você não tem talento nenhum e não tem tempo. Beleza. Só que Deus fez você rico. Deus fez você rico por quê? Investe na obra dele. Beleza. Sabe o que aconteceu? Porque eu perguntei para esse cara, falei, mas e aí, o pessoal não se bateu? Ele falou, não. O pessoal não se bateu? Não, mas a conta da igreja triplicou. Porque é apenas uma questão da pessoa conseguir notar qual é o seu dom, qual é o seu talento, a sua possibilidade. É que a gente fica cheio de frescurinha, né? Claro. Isso é dom. Está lá na Bíblia como dom. Então, a música do Perdei que eu gosto bastante, que chama Offering, que ela fala assim, Deus, não tem nada que eu possa ajudar que vai acrescentar alguma coisa. Eu te coloco aqui. É bem nesse sentido de oferta mesmo. Sim. Não dá para acrescentar nada, mas dá para ter relacionamento com ele e dá para fazer o nosso melhor. Então o conselho é, faça o melhor. Para encerrar, a gente falou sobre o lance de Jesus, mas Deus, quando resolveu ofertar a nós, seres humanos, deu o melhor. Deu o filho dele. Então, para mim, o maior exemplo de alguém que dá com liberalidade tem a ver com Deus. Porque quando eu olho para a cruz, eu lembro de um Deus que deu o melhor que tinha. Acaba sendo um erro, por exemplo, a pessoa vir na igreja e Deus abençoou para ser rico e eu vou guardar dinheiro, eu vou ter 20 carros. É um bom erro. É um bom erro. E aí você fala assim, eu não sou glória. Eu diria nesse caso que Deus deu, mas o diabo corrompeu. Então, é verdade, Deus deu, porque todo ouro, toda prata é dele, mas o diabo corrompeu o desejo do coração. Por isso que para mim teologia da prosperidade é algo completamente demoníaco, completamente. Aliás, Marquito, de novo, assim, sei que são poucas as pessoas que têm dom para abrir mão de tudo, mas então acumular riqueza é um caso na vida, acumular riqueza não. Eu acho que as pessoas podem ser abençoadas e serem chamadas para contribuir, mas cristão acumular riqueza é muito mais para contrassenso do que para qualquer outra coisa. Da nossa cultura, com pessoas na nossa cidade passando necessidade. O que não significa dizer que você não possa ter uma boa condição para dar uma boa escola para os filhos, para poder viajar, para poder ter o seu carro, para poder ter sua casa. Mas realmente, quando a gente parte desse negócio de acúmulo, porque 3 carros, 4 carros, é a diferença de você ter algo que abençoe a sua família e de ostentação. Então, é que o mineiro pergunta, carece? A gente tem que saber responder isso com muito cuidado. Eu gostaria que todas as pessoas aqui da nossa igreja ganhassem R$50 mil por mês. Eu gostaria. Profetizei. Mas eu só gostaria. Mas eu só gostaria que. Se vocês prometerem que com R$50 mil por mês
vocês vão pensar na condição de vida necessária para poder ofertar o restante para missões e plantação de igreja, a gente faz o trato já. Só que não adianta depois de pegar 50, ficar com 45 e achar que dando 5 para Deus está fazendo muito. Porque não está, não. É difícil pensar, né? Mantém o seu padrão de vida de hoje com 50 mil reais na conta. Pode talvez, é. E você vai ter o privilégio de talvez pegar. Talvez. Você ficar com os 10% e investir os 90%. Seria interessante. Porque ele sabe que você não faria depois. Ele conhece o seu coração e sabe que você não faria. Mas hoje não era na minha vida, o arquiteto eu dava o dízimo, dava 10%, eu dava 20%. Mas eu não sei, eu abençoado naquela época que eles falam. Só que eu lembro assim que eu falei, puxa, se eu der 20, eu vou O dobro, né? É investimento, né? Imagina a famosa. Olha, se com 10% já torce para 60 quilos. Mas a gente dizimava, eu cortava na lei da semente do recolher. Ó, eu acho o seguinte, Deus não dá nenhum centavo a mais do que Ele sabe que é o necessário para você não perder a cabeça. Então, se você ganha pouco, é porque você é um cabeçudo. Tem que amadurecer. O que eu não acho legal, sinceramente, eu não acho legal o cara ganhar 1 milhão e se contentar e falar assim, eu sou um dizimista fiel, dando 100 mil. Sinceramente, não acho crédito nenhum. Nenhum. Porque significa que o cara está com 900 mil para ele. Não acho crédito. Não acho legal o cara investir, mas ele se gabar por causa disso, da mesma forma como eu não acho alguém que ganha 1.000, dá 100 e falar que está legal. Eu não acho. Nada é suficiente diante daquilo que Deus já fez. Então, de novo, faça o seu melhor. Jesus falou sobre isso quando ele falou sobre o do que tinha muito e deu o que precisava. Daquele que não tinha. E no aniversário lá do vampiro gay, se ele notar que a Marina deu o melhor dela, muito provavelmente ele vai gostar muito mais do presente dela, mesmo tendo um valor financeiro inferior ao do outro, que fez por desencargo de consciência. A gente sabe que funciona assim, até porque a gente mesmo, você já deve ter recebido presentes valiosos que você notou que... mas já recebeu presentes que você viu que a pessoa fez o melhor dela. E aquilo, às vezes, você guarda, e alguém olha na sua casa e fala, por que você guarda isso? Aqui não tem valor nenhum. Não tem valor para quem não está na história. Quem aqui é pai e mãe sabe. É o primeiro cartão que você ganha do seu filho ou da sua filha. É um rabisco. Eu lembro do primeiro cartão que a Luísa fez para mim, na escola. Ele é de uma maneira, ele é artisticamente tão bonito que a professora teve que escrever o que era. É verdade, porque tem um monte de rabisco que vem a professora, sabendo, pergunta, o que você desenhou para o papai? Eu desenhei um cachorro, então ela escreve lá, cachorro. Porque você olha, aquilo é arte abstrata. Mas viu, eu não vendo aquele cartão, pode ser o que for. É o primeiro cartão que a minha filha fez para mim. Não está à venda, não tem valor. É o melhor que a minha filha podia fazer. Então, esse é o sentimento que a gente deve ter. Não fazer motivado porque Deus vai pesar a mão, ou porque a ira dele. Não. Motivado porque esse é um Deus completo de amor e bondade. A história da pérola de grande valor é uma forma que, não só Deus, mas até a sociedade tem de ver quanto você valoriza o reino de Deus. O que você deu pela pérola? Eu dou o dízimo, tá? Então, essa pérola de grande valor, esse lugar onde você quer estar sempre, vale 10% do que você tem, mais ou menos, é isso? Falando em dinheiro, falando de esforço humano. Eu acho que é uma figura importante, né? O cara que vai ver tudo que tem, acaba com a vida dele, faz uma pérola. Ok? Vamos orar para terminar? O meu aniversário está longe ainda, eu faço aniversário só em março. Então, né?
Vamos ver o que eu gosto de ganhar. Bom dia do Palmeiras. Não gosto. Não está precisando de carvão em casa. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós agradecemos pelo Teu imenso amor, pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício de Jesus, que nos livra da ira e nos dá a possibilidade de viver debaixo da graça, debaixo da aceitação do Senhor. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos motive a viver uma vida de gratidão como resposta a isso, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, última aula, não percam, encerramos este módulo na semana que vem, e aí em agosto começaremos o módulo de Novo Testamento. Na semana que vem já temos aí informações completas a todos.